eu por Cristo meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão, precioso é Jesus para mim. Boa noite, irmãos. Estamos na Igreja Voz Bíblica, 25 de dezembro de 2023. 25 de dezembro de 2023. Na verdade, 24, né? Eu acredito que eu acabei colocando aí a data do dia de amanhã. E é a data onde o mundo diz que comemora o nascimento de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que o mundo criaria muitos falsos cristos. Apareceriam muitos cristos falsos, falsos apóstolos, falsos mestres, e apresentariam um Cristo diferente da Bíblia Sagrada. Um Cristo que parece o Cristo da moda, é o Cristo do momento, que satisfaz a sociedade. Porém, quando nós examinamos o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, nós percebemos que a maioria das pessoas não conhecem o verdadeiro Cristo. Daí elas não terem satisfação em Deus. A única maneira de ter satisfação em Deus é através do Cristo verdadeiro. É dito que mais da metade das pessoas no Brasil já fizeram uma decisão de seguirem a Cristo, de serem crentes, de serem... essas pessoas decidiram serem evangélicas, porque é bom ser crente, é bom ser cristão, é bom seguir a Cristo. E muitas vezes elas foram movidas não pelo Cristo real, mas por propagandas enganosas. Essa semana eu liguei 2-3 minutos nesses canais que oferecem um Cristo marqueteiro, um Cristo curandeiro, um Cristo em que eles falam somente que vai curar as enfermidades das pessoas, e é uma farsa, porque ninguém vê nem um aleijado andando, nem um cego vendo, e o tipo de doença que eles curam são doenças que não tem como você aferir se a pessoa realmente foi curada ou não. E essas pessoas vão para lá e eles dizem, você está curada. E médicos, teve um médico nos Estados Unidos que ele investigou mais de 1000 dessas curas em cultos pentecostais, e o que ele descobriu é que a maioria depois redescobria que estava com a doença, depois morria. Eu mesmo falando com o presbítero da Assembleia de Deus, ele disse, olha, eu já vi tanta gente ser visitada pelos irmãos e dizem, olha, você está curado, você vai ficar bom. E é uma família crente, uma família pentecostal. E nós profetizamos a cura, ou eu estou tendo a revelação de que você já está curado. Uma semana depois morre. E me disse aquele presbítero, aquela família todinha se desvia.
É como se Cristo tivesse falhado, se Deus tivesse falhado. Estão prometendo um Cristo enganoso, dizendo que Cristo vai curar a toda pessoa que se converter. Isso não é verdade. Eu acredito que Jesus Cristo cura todo tipo de doença, mas Ele não cura só porque o crente está ordenando, só porque o crente está orando. A Bíblia diz que alguns cometeram pecado para a morte e nem orem. Muitas vezes a doença dele é consequência de pecado, é colheita e ele vai ter de pagar. Assim também é o Cristo do Natal. É um Cristo mercantil, comercializado, é o Cristo do consumismo. É um Cristo que não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia. Então, eu decidi fazer uma série longa de mensagens sobre o Cristo da Bíblia, o Cristo verdadeiro, sem botar nem tirar nada. O Cristo real, mostrando que realmente Ele oferece, o que Deus oferece através de Cristo. E é incrível que o que Deus oferece através de Cristo é uma alma plena, uma alma satisfeita, apesar das provações, apesar das dificuldades. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação, tendo o que comer, faltando comida, sendo elogiado ou sendo perseguido, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu estou satisfeito em Deus, no Deus homem que encarnou para ser o meu Salvador. Na capa, no título eu coloquei a absoluta necessidade de Cristo, que é Deus em carne, que é o Deus da cruz, o Deus que foi crucificado, que é o Deus da ressurreição. Então, esse Cristo que faz o homem atravessar a ponte que o separa de Deus. Antes de conhecer a Cristo, ele está aqui desse lado da perdição, da morte, dos que irão afundar para o inferno. E nenhum homem poderá tirá-lo daqui. Somente Cristo, Deus, aquele que criou todo mundo, que é o Criador. O único que realmente pode criar, o único que realmente pode salvar, é Ele que faz o transpasse, a passagem do homem infeliz e satisfeito, não importa quanto dinheiro tenha, quantos bens de consumo, quantas propriedades venha colocar em seu nome, ele não terá satisfação, ele não terá contentamento. Porém, quando ele se converte a Jesus Cristo, ele conhece a salvação, ele conhece a reconciliação com Deus, ele conhece a santificação, ele passa por um aperfeiçoamento, por uma transformação. É isso que significa a palavra santificação. É revertida aquela desgraça da queda em que a imagem de Deus é corrompida nele, depois que ele passa essa ponte que é Cristo. É o único pontífice que existe, é o único que faz a ponte entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E é por Cristo que Deus dá o perdão, Deus dá a vida e Deus dá os céus. Esse Cristo, ele é Deus e ele é homem. É ele que satisfaz. Eu vou começar apresentando Jesus Cristo nessas duas passagens, uma do Velho Testamento, Isaías 7,14, e a outra, João 1, e 3 versículos, o 1, 14 e o 18. Então, a absoluta necessidade de Cristo, o Deus em carne e osso,
o Deus da cruz, o Deus crucificado e o Deus da ressurreição. Eu faço duas perguntas inicialmente. Por que a necessidade de Cristo? Porque esse Deus encarnado é uma necessidade absoluta, que ninguém vai poder passar sem Ele. Porque você pode passar sem qualquer coisa, você não pode passar sem Cristo. A segunda pergunta, a segunda questão é: por que, uma vez provada a necessidade de Cristo, o Deus encarnado como a necessidade absoluta, isso conduz a uma necessidade absoluta da sua morte? E sua morte de cruz, que o leva a uma ressurreição corporal. Então nós vamos passar essa mensagem trazendo uma revelação mais profunda de Jesus Cristo, tornando Jesus mais claro para você, ajudando a você a ter verdadeira satisfação no seu Salvador. Tem um hino que diz: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Eu vou colocar essa frase embaixo de cada slide, para que você coloque na sua cabeça, no seu coração: satisfação em Deus através de Cristo. Minha satisfação não virá de mais dinheiro, de mais saúde, de mais amor romântico, de mais sucesso nessa vida. Eu só vou ter satisfação, eu só vou ter verdadeira alegria quando eu tiver alegria em Deus, quando eu estiver satisfeito com Deus, quando eu estiver satisfeito com o que Deus está fazendo na minha vida através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guie agora com essa mensagem, que ela possa despertar as pessoas, para que elas não se iludam. A sua satisfação e alegria não está em comida, não está em realizações profissionais, artísticas, ou em performances humanas. A sua satisfação está em Jesus Cristo. É Ele que faz a alma feliz. Ele que é Deus. Como diz o velho corinho, só Deus faz a alma feliz. Nos guia agora com o Teu Espírito Santo nessa mensagem, e é em nome de Jesus, aquele que nos dá satisfação, que oramos. Amém. Diz o corinho: só Deus faz a alma feliz. Só Deus faz a alma feliz. A vida passa, tudo se acaba. Só Deus faz a alma feliz. Então, quem é Cristo para que Ele seja a necessidade absoluta do universo? Qual a lógica que somente Deus poderia salvar o universo e a humanidade através desse personagem, dessa pessoa divina que se torna humana? Ainda nós vamos discorrer nessa mensagem porque somente Jesus de Nazaré, que nasceu naquela cidadezinha no norte de Israel, mal afamada, que lá fugiam os malfeitores, que quando se falava em Nazaré, o Natanael, quando disseram que Jesus era de Nazaré, ele pergunta: de Nazaré sai alguma coisa que preste? Mas de Nazaré saiu aquele que é a satisfação da humanidade. Porque somente Jesus de Nazaré se enquadra como o candidato perfeito para ser o salvador da humanidade. Então, Isaías 7,14. Toda a Bíblia aponta para Jesus como Senhor e Salvador, como Deus Salvador. Em Isaías 7,14, Isaías, que é chamado de proto-evangelho,
o profeta Isaías já era um evangelista, ele já pregava o evangelho. Como eu ia dizendo, o profeta Isaías, ele já anunciava a Jesus Cristo como esse Senhor que seria Deus conosco. Então o profeta Isaías diz: porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Ao longo dessas mensagens nós vamos aprofundar esse versículo, hoje não vai dar, mas aqui um fato inusitado: uma virgem conceberá, ou seja, haverá um filho no seu ventre sem haver nenhuma conjunção carnal ou sexual com o homem. Era um fato inusitado. Deus tem pelo menos 4 maneiras de botar um ser humano na terra. A primeira vez que Deus botou um ser humano na terra, ele não precisou nem de homem nem da mulher, só precisou de barro. Do barro ele fez um corpo para Adão. A segunda vez, ele não precisou de mulher para botar um ser humano na terra, porque ele tira a mulher da costela do homem. A terceira maneira de Deus botar um ser humano na terra é quando um homem e uma mulher têm conjunção carnal, fazem sexo, e dali poderá haver uma gravidez, uma concepção. E a quarta maneira que a Bíblia registra de Deus colocar um ser humano na terra é usando apenas uma mulher sem o consórcio de um homem. Primeiramente, ele cria Adão sem homem nem mulher. Depois ele cria Eva usando apenas um homem. O resto da humanidade ele usa um homem ou uma mulher. E depois ele usa apenas uma mulher. E darás à luz um filho, uma virgem, e será o seu nome Emanuel. Quando o anjo vai dizer qual é o nome do menino, ele não só dá o nome Emanuel, mas dá a interpretação. O menino Jesus era Deus conosco, não era qualquer um. O outro texto-chave é João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, versículo 15. No versículo 15, aqui o apóstolo João, ele traça toda a trajetória histórica de Jesus Cristo como um ser divino. Ele diz: no princípio, no Bereshit, quando só existiu Deus, diz que era o verbo, do grego logos. Quem era esse verbo? Quem era esse logos? Que existia antes da criação de qualquer coisa, que nunca foi criado. No princípio era o verbo, no princípio existia, já existia esse verbo, esse logos. Outra informação que temos sobre ele é que ele estava com Deus. Então aqui há uma diferenciação. Se eu estou com alguém, eu não sou exatamente esse alguém. Aí depois ele diz: e esse verbo era Deus. Ele existia em todas as coisas, é o verbo eterno, o logos eterno. Estava com Deus e era Deus. Na continuação de João 1, vai dizer que ele criou todas as coisas. Nós vamos ver que só Deus pode criar. Especialmente criação ex nihilo, do nada, a partir do nada. Somente pelo poder da palavra, haja e a coisa acontece, faça-se e a coisa se faz. Então, não só disse que ele era Deus, mas disse que ele tinha os atributos que só Deus tem, de criar tudo. E Deus criou tudo a partir do poder da palavra, ex nihilo. Então no versículo 14 diz que esse verbo, ele se fez carne. Aqui é a encarnação de Jesus Cristo. Ele se faz um ser humano de carne e osso, como eu e você e todos os seres humanos a partir de Adão. Ele se fez carne. E diz aqui que ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Era o eterno
passando a conviver com o temporal, era o infinito convivendo com o infinito. E vimos a sua glória. Na passagem de Jesus Cristo aqui na terra, ele fez coisas gloriosas que só Deus podia fazer. Ele transformou água em vinho, ele transmutou, isso é um ato de criação. Glória como unigênito do Pai, único daquela espécie, cheio de graça. Graça é um atributo divino, e ele era cheio dela, e de verdade. Então no versículo 18 diz aqui, dá a informação, que Deus nunca foi visto por alguém. Alguém diz, mas a Bíblia não diz que Deus falava face a face com o Moisés? Se você perceber, o face a face, o Adão não via de fato a face de Deus, mas ele via a glória de Deus na sarça ardente, ele via a glória de Deus em uma coluna de fogo. Então ele ouvia Deus falando. É como você está face a face com alguém que está numa televisão e está falando, você está face a face. Então Deus fazia alguma maneira de o Moisés saber que era Deus que estava falando, mas o Moisés queria mais. Eu quero ver a face do Senhor. Aí Deus disse para ele, ninguém pode ver a minha face, porque se vê, morre. Deus é tão glorioso, é um brilho tão imenso, é um poder tão tremendo, que é a mesma coisa que acontece quando uma mariposa, ela se choca com a luz quente. Ela é desintegrada. Então Deus disse, você não vai ver a minha face, mas você vai me ver pelas costas, vai ver o meu manto, você vai ver alguma coisa de mim. Então, até então, Jesus Cristo dizia que ninguém tinha visto a Deus. Porém, o Filho unigênito, o único daquela espécie, porque os outros são por adoção. Nós vamos ver que em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz que Deus deu o seu próprio Filho, o único que é próprio Filho de Deus, porque é eterno, coexistente com Deus, é Jesus Cristo, é o único Filho próprio de Deus. Os outros são por adoção e através de Jesus Cristo. Então diz, o Filho unigênito está no seio do Pai. Aqui, veja bem, ele lembra que ele estava com Deus. Sabe o que está no seio? Está no interior, está na essência de Deus. Então, esse verbo eterno, que existia antes de todas as coisas, que estava com Deus, que era o Criador que criou tudo, que se fez carne, que mostrou a glória do Pai, ele fez a Deus conhecido. Depois de Jesus Cristo, nós sabemos quem é o Deus que Ele ama, o que Ele é capaz de fazer para salvar o pecador. Estou introduzindo algumas teses, nós vamos colocar outras ao longo desse estudo. Tese do cristianismo bíblico. A primeira tese é que Jesus Cristo, aquele que peregrinou durante 33 anos lá em Israel, ele é o ponto de partida histórico para o cristianismo. Sem Jesus Cristo não há cristianismo. Daí a necessidade absoluta de Cristo. Segunda tese, Deus se revela máxima e inequivocamente em Jesus Cristo. Então, como é que Deus age? Estuda os evangelhos e veja como Jesus agiu. Como é que Deus entende? Como é que Deus aprecia as coisas? O autor dos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem do ser de Deus. Terceiro, somente Deus pode salvar. Nós vamos ver texto que diz isso.
Porque ninguém mais pode salvar. Anjo não pode salvar, Maria não pode salvar, Buda não pode salvar. Ninguém no universo, nenhuma criatura finita pode salvar. Para salvar um pecador é preciso um poder tão onipotente como foi aquele poder para ressuscitar Cristo dos mortos. Então somente Deus pode salvar. O Velho Testamento diz claramente, somente Jeová pode salvar. Quando o anjo vai falar com os pais de Jesus, ele diz que o nome dele vai ser Jesus. Jeová é Salvador. Então Jesus Cristo é revelado em toda a Bíblia como o Salvador da humanidade. Então, se só Deus pode salvar, logo ele, Jesus, é Deus e o único fundamento da salvação humana. Quem não tem Jesus como Salvador não está salvo. Quarta tese. Porque Cristo é Deus. Estamos retomando as primeiras teses. Porque Cristo é Deus, porque Cristo é o único fundamento da salvação, isso implica, isso resulta que fora de Cristo não há salvação em nenhum outro nome, nenhuma outra obra ou atividade religiosa de homens, de anjos, de criaturas finitas que possam salvar o ser humano. Por isso que João chora, quando foi procurado em todo o universo quem pudesse salvar o homem, e não foi encontrado, então João chorava. Então lhe foi dito, não, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele vai abrir o livro, porque ele, aquele que deu sua vida para salvar a humanidade, é o único que pode julgá-la. Aquele que abriu a porta do céu é também o que tem as chaves do inferno, e vai mandar para lá aqueles que rejeitaram o plano salvífico de Deus. Portanto, somente Jesus Cristo, como divino oleiro, que tudo criou, pode modelar e recuperar a humanidade perdida. Isso significa a salvação. Aquele que está em Cristo é feito por Cristo através do Espírito Santo em uma nova criatura. A sexta tese, o propósito da salvação de Cristo é buscar o perdido. Ele disse, eu vim buscar e salvar o perdido. Mas não para deixá-lo perdido, mas transformá-lo em um santo, em uma pessoa abençoada, bem-aventurada, com vida abundante, para transformá-la à sua própria imagem. Isso significa recuperar a imagem de Deus corrompida no homem depois da queda no pecado original. Qual é a implicação ou o resultado dessas verdades que eu acabei de dizer, que são derivadas diretamente da Bíblia? Isso está lá na Bíblia, não precisa forçar nada. Tudo que eu disse aqui está na Bíblia. Isso significa que rejeitar Cristo, o Deus encarnado em carne, sangue e osso, o Deus que ao se fazer homem participou plenamente da nossa humanidade, que teve sede, teve fome, que cansou, que sangrou, que sentiu angústia tal que suou gotas de sangue. Então rejeitar esse Cristo, esse Deus encarnado, que foi homem de verdade, e é crucificado e morto, para expiação do pecado humano, e ressuscitado para que todo salvo pudesse ressuscitar e ir para o céu. Se você rejeitar isso, você tem como castigo eterno, certo? Não precisa você duvidar que você vai para o inferno. Se você rejeitar Cristo, é para lá que você vai queimar eternamente, certo? Inescapável, sem segunda chance depois que for para lá, a condenação eterna no inferno. Oitavo, já que estamos no 24 de dezembro, antecedendo o 25 de dezembro, que essa não foi a data que Cristo nasceu, esse foi um arranjo posterior, em cima de uma data do nascimento, comemorado pelos pagãos, de um deus pagão, o Sol Invictus. Então, o Natal do 25 de dezembro não é o Natal do Cristo verdadeiro. Esse
esse Natal que é comemorado no dia de hoje é o Natal do falso Cristo. É o Natal que tem tudo menos o Cristo, que é encarnado e o único Salvador da humanidade. O nono ponto das teses sobre o cristianismo é que o propósito da vida de toda criatura no universo é apenas um: é glorificar a Deus. E desse glorificar a Deus é encontrar a máxima satisfação. Deus é o sumo bem, Deus é a fonte da suprema felicidade, portanto, só em sintonia com Ele, só em harmonia com Ele, só buscando a satisfação nele, o homem pode ser satisfeito e feliz. Deus só é glorificado quando estamos plenamente satisfeitos nele, e isso através de Cristo. Sem Cristo ninguém vai ter satisfação em Deus. Então o Pai encontra plena satisfação em seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: esse é meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. É assim que ele apresenta Jesus Cristo no batismo, quando João o batizou. Meu Filho amado, em quem tenho prazer. E o crente só encontrará satisfação em Cristo. O 10º ponto da tese sobre o cristianismo é que tudo mais só aumentará a sua frustração. Tudo mais que você tente buscar salvação fora de Cristo. Mesmo coisas boas e lícitas viram ídolos, falsos deuses e fator de frustração inescapável. Isso quando tentamos ter satisfação em pessoas e coisas e não em Cristo e sua multiforme graça. Há um fator de frustração inescapável e jamais solucionado. Algumas pessoas conseguem todo o dinheiro que queriam, o sucesso, a fama, todos os bens de consumo que sonhou, mas continuam com gosto de pedra na boca. Todos os prazeres, como um filósofo pós-moderno diz, o orgasmo da pós-modernidade é insosso, é sem sabor. Por isso que as pessoas vão para as drogas, vão para os psicotrópicos e muitos terminam no suicídio. Por quê? Satisfação somente em Deus, através de Cristo. Eu quero tratar da necessidade do verdadeiro Cristo. Desde que Cristo veio ao mundo, Satanás movimentou seus anjos, seus demônios e homens no planeta para tentarem criar falsos Jesus, falsos Cristo. Existe na história da teologia o que é chamado heresias cristológicas. A heresia cristológica é um ensino falso acerca de Cristo, que cria uma ideia errada de quem é o verdadeiro Cristo. É interessante que a primeira heresia que cria o falso Cristo, ela foi criada pelos docentistas, lá pelo século I ainda. Os proponentes dessa heresia foram Basilides, Valentim, Patrício e os Sabelianos. Qual era a heresia deles acerca de Cristo? Ele dizia: Jesus é Deus. Então, se ele é Deus, ele não pode ser humano. O Jesus visível era apenas um holograma. Então, Jesus era apenas como se fosse uma imagem que aparecia. Jesus não se fez de carne e osso. Só que Deus levantou homens para mostrarem a heresia desse falso Cristo. Ele levantou pastores, mestres na Bíblia, como Irineu e Hipólito, com o próprio João, em 1 João 4 e 3, que mostram se Cristo não fosse plenamente humano, ele não poderia redimir a humanidade. Depois nós vamos ver esses textos aqui.
Hebreus 2 e 14, 1 João 4 e 3. Então a primeira coisa, lembra que Deus movimentou nos 4.000 anos antes de Cristo chegar ao mundo, para que ele nascesse, para que ele encarnasse, para que ele nascesse de uma virgem, para que fosse criado e engendrado pelo Espírito Santo um corpo para Jesus, sem auxílio e consórcio de homem. Aí o que é que o diabo faz? Levanta esse Basílides, esse Valentim, esses patrícios, esses sabelianos, para dizer, não, o corpo dele não era de carne, osso e sangue, não. Negando a encarnação. A próxima heresia do segundo século é dos ebionitas ou ebionitismos, que eles eram uma espécie de judaizantes. Eles queriam misturar o judaísmo com o cristianismo. A heresia deles era que se Jesus era humano, então ele não podia ser Deus. Você lembra que os ebionitas diziam que se ele era Deus, ele não podia ser de carne. Já os ebionitas disseram que se ele era Deus, ele não podia encarnar. Na verdade, Cristo era apenas humano e ele recebeu o Espírito em seu batismo. E, portanto, Cristo não era pré-existente. Ele não era aquele Logos eterno que no princípio era o Verbo, ou seja, antes de qualquer coisa ser criada, ele já existia. Porém, qual foi a resposta daqueles que estudam a Bíblia com seriedade? Jesus é totalmente divino, ele é totalmente humano, carne e osso, ele sangrou, ele morreu na cruz e ele é totalmente Deus, ele é digno de adoração. Nós vimos lá em João capítulo 1, onde é dito que ele é Deus, o Verbo é Deus. Em 20 e 28, Tomé chama ele, nós vamos ver mais na frente, meu Senhor e Deus. Não é duvidar, aliás, o Tomé duvidou da ressurreição dele, mas quando o viu, ele só cria se tocasse. Então Cristo disse, para ele toca. Então ele diz, chama Jesus de Senhor e Deus. E Jesus não proíbe a ele de dizer isso. Todos os anjos que tentaram adorar, eles proibiram. Não, eu sou só um servo de Deus igual a você. Eu sou de uma espécie diferente, eu sou anjo, mas eu não mereço adoração. Porém, Jesus aceita a adoração de Tomé. Meu Senhor e Deus, em Hebreus 13:8. Diz que Jesus é o mesmo ontem e para sempre. Lá em Hebreus, vemos Deus Pai falando acerca do Filho, dizendo, ó Deus, que todos os anjos te adorem. Então, no segundo século, o diabo levanta os ebionitas para negar que Jesus é Deus. E criar, você nota que o Deus dos docéticos era o falso Cristo. Aliás, que o Cristo dos docéticos era o falso Cristo. Nunca teve corpo. O Deus dos ebionitas nunca foi Deus, só era humano. Aí, ainda no século II, já na época do João, surgiu o gnosticismo. Eles achavam que tinham conhecimento fora da Bíblia. A heresia deles é que Jesus não é Deus e também não é humano. Na realidade, ele era um espírito, como os espíritas dizem, que Jesus é um espírito na sétima zona etérea. E para os espíritas, Jesus foi um avançado espírito que reencarnou. No século III, teve o adocionismo. O gnosticismo, o pai do gnosticismo foi Marcião. A resposta, ele foi refutado, foi mostrado que ele era um mentiroso através desses homens de Deus, estudiosos da Bíblia, Irineu, Tertuliano, Hipólito, Justino Marte,
e foi feito na época o Credo dos Apóstolos, que mostrava que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E a resposta você vê lá em 1 João 4:2. O adocionismo dizia que Jesus era apenas um homem adotado por Deus como filho, como todo crente é. Que Jesus é por natureza o homem mais um dos adotados por Deus. Era um filho adotado de grande valor. A resposta veio no ano de 268, lá de Antioquia. Jesus sempre foi Deus. Jesus, desde a eternidade, no princípio era, já existiu o verbo antes de qualquer coisa ser criada. Aí existiram mais essas duas heresias, o modalismo ou o monarquismo, no século III. Os hereges que proporam, dizendo que a Trindade, na realidade, era como se tinha momentos que Deus se apresentava como Pai, outras vezes o Pai se apresentava como Filho, outras vezes ele se apresentava como Espírito Santo. Mas não existia uma diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo. Peraí, eu pulei aqui. O modalismo e o monarquismo, né? No caso, o modalismo diz que Jesus nada mais era do que o Pai encarnado em Jesus. Você nota a heresia. Jesus fala com o Pai. A Bíblia diz que o Pai envia Jesus, ele enviaria a si mesmo. Quem combateu essa heresia foi Orígenes e Tertuliano. Jesus é separado de Deus Pai, mas ainda é Deus. A próxima heresia, ainda no século III, foi o monarquismo dinâmico, por Teódoto. O Jesus humano foi habitado por vários graus de divindade. Então ele não era plenamente Deus, ele tinha graus de divindade. A resposta veio em Antioquia em 268. A mesma resposta para o adocionismo. Ou seja, Jesus sempre foi Deus. A divindade de Jesus Cristo não evoluiu. No século IV vem a pior heresia que ainda hoje existe na pessoa das testemunhas de Jeová e na pessoa nessa seita das testemunhas de Jeová e na seita da Igreja Unida. O que é que essa seita diz? O arianismo no século IV veio através de um presbítero de Ário, que era presbítero de Alexandria. Outro herege foi um dos chamados pais da igreja, mas que tinha muita heresia. Ele devia ser chamado mais pai de heresia. E o que é que eles faziam? Eles usavam esse jogo de palavras aqui, homoiousios, ou seja, Jesus tem a aparência de Deus, é de substância semelhante a de Deus, ele é o primeiro e o mais elevado ser criado, ou seja, ele é um ser criado com a aparência de Deus, porém não com a substância de Deus. O grande defensor do Jesus bíblico verdadeiro foi Atanásio, Ciócio, Marcelo, a doutrina foi defendida no Concílio de Nicéia, em 325, estabelecida lá. Atanásio mostrou biblicamente, especialmente Filipenses 2,6 e Apocalipse 1 e outro, 8, que essa palavra homoiousios, ou seja, que Jesus é uma substância com Deus. Somente um Cristo divino pode salvar. Então, os arianos diziam que Jesus podia salvar, porém ele não tinha a substância de Deus. Assim como os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é Salvador, mas ele não tem a mesma substância de Deus. Depois nós vamos mostrar aqui
a heresia infame e diabólica das falsas testemunhas de Jeová. No século IV, o diabo levantou outros hereges, como Apolinário, que criou o apolinarianismo. Apolinário era bispo de Laodiceia. E também Justino Marte, que fez muitas defesas boas do cristianismo, mas escorregou aqui. O que é que essa heresia dizia? Dizia que Jesus Cristo tinha corpo humano e mente e alma divina. Havia uma diferença. O corpo de Jesus era humano, mas não era divino. O Logos divino tomou o lugar da mente humana. Aí você vê, portanto, o que é que essa heresia dizia? Que só a natureza humana morreu. Quem foi que refutou essa heresia? Vitalis, Teodósio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nícia, no concílio, especialmente no concílio de Constantinopla, em 381. Qual seria, o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Jesus Cristo tem mente humana e mente divina no corpo humano. Tudo de Cristo é divino, a mente, o corpo, tudo nele é divino. Teve um cara chamado Nestório, bispo de Constantinopla, no século V. Você nota, cada século o diabo levanta um monte de hereges para distorcer a imagem de Cristo. O nestorianismo, como acusam os opositores, no século V, ele dizia que Cristo era uma mistura ele era um ser moral, porém composto de pessoas esquizofrênicas. Ele foi combatido por Cirilo de Alexandria. E a doutrina que Jesus tinha duas naturezas em uma pessoa, a natureza divina e humana em uma pessoa, foi ratificada no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Não sei se você está percebendo como o diabo luta para promover falsos cristos e encontra muitos seguidores. Eutíquio e Teodósio II, eles criaram o eutiquianismo. A heresia deles era que Cristo tinha uma natureza mista após a reencarnação. Era híbrido. Ele nem era humano nem era divino. Agora Deus levanta os defensores da fé, os fundamentalistas bíblicos. Quem defendeu a fé foi Flaviano de Constantinopla, Teodoreto, Eusébio de Doriléu, mas principalmente no concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. E lá foi mostrado biblicamente que Cristo tem duas naturezas. Ele é Deus, ele é o homem, e essas duas naturezas têm uma comunicação entre si. No século VII se levanta outra heresia. Você nota, o herege se levanta, aí aqueles que levam a sério que a Bíblia diz, mostram que ele está errado, que ele não é o Cristo da Bíblia. Aí outro se levanta, o diabo usa outro, com outra heresia, o monofisismo no século VII. A heresia era que a natureza humana foi engolida pela natureza divina para criar uma terceira natureza, um tertio quid. Ou seja, Cristo nem era humano, nem era divino, era uma salada dos dois. Só que a Bíblia não ensina isso. Os pastores, um concílio é uma reunião de pastores, de teólogos, estudiosos da Bíblia, para dar a resposta a essa heresia. E dizia que as duas naturezas se comunicavam, como foi declarado no concílio de Calcedônia, em 451, porém, elas não se misturavam. A natureza divina, ela é perfeita, ela não precisava de nada da humana. E a natureza humana era completa, elas se comunicavam em uma pessoa só. Cristo era divino e era humano.
Nas outras mensagens, para a gente conhecer profundamente a Cristo, eu vou trazer outras heresias acerca de Cristo. Então, nomes e títulos de Jesus Cristo que provam aquelas respostas que foram dadas aos hereges, aqueles que criaram falsos cristos. Então, nomes e títulos que a Bíblia dá a Jesus Cristo que provam sua humanidade e divindade perfeitas, que se comunicam em uma só pessoa, mas que não se confundem, e que mostra a necessidade e exclusividade de Cristo. A necessidade é porque sem Cristo é inferno, e a exclusividade é porque ninguém além de Cristo pode salvar. O primeiro nome que nós vemos no Velho Testamento é o nome Messias. O equivalente no Novo Testamento é Cristo. Cristo e Messias significam a mesma coisa. E Messias significa o eleito ou escolhido por Deus para ser Salvador. E equivale a Cristo no Novo Testamento. Olha o que é dito em Isaías 42:1. Olha o que Deus diz: eis aqui o meu servo. E esse servo aqui está se referindo a Cristo. Lembra que Paulo disse que Cristo se fez homem, se fez servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, a quem sustento, o meu eleito. Então o mundo tem escolhido um monte de Messias, de Salvadores, mas o único que foi escolhido, Deus diz, o meu eleito, o Messias, o eleito, o meu escolhido. Ele vai mostrando quem é o que ele escolheu. E ele diz: em quem se compraz a minha alma. Por isso que quando Jesus estava se batizando, o João Batista ouviu uma voz. Ele estava batizando Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele ouviu uma voz do céu, que era a voz do Pai Celestial. Depois aparece uma pomba, que era a visualização do Espírito Santo. E a voz do Pai Celestial diz: este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Ele é o eleito, escolhido por Deus. É Ele que dá prazer a Deus, o Pai, e dá prazer a quem se converte a Ele. Em quem se compraz a minha alma, pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, no mundo sem justiça, aqui diz que o Messias, que os judeus ainda hoje esperam, porque eles rejeitaram Jesus. Jesus é o Messias. Voltando aqui, pessoal, uma tabela que simplifica aquelas várias posições de hereges. Mas vou deixar para recapitular isso aqui na próxima mensagem, dessas heresias, sobre a pessoa e a natureza de Cristo. Então, Messias: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, ou o meu Messias. Em João 6:27, Cristo diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o escolheu. A palavra Filho do Homem, você vai ver que vai aparecer aqui. Lá, Ezequiel se chama Filho do Homem, tudo mais. Quando é aplicado por Isaías, se refere a Cristo. Aliás, por Daniel, se refere a Cristo. E aqui diz que esse Filho do Homem é o Messias, porque a esse Filho do Homem, o Pai, Deus, o selou. Não só escolheu, mas colocou selos. Não pode ser substituído por nada. Ninguém pode substituir Jesus Cristo na salvação. À medida que você for conhecendo mais a Jesus Cristo profundamente, você vai tendo mais satisfação nele. Por isso nós estamos aprofundando. Em 1 Pedro 2, 4-6, continua tratando do Messias. Aqui diz: chegando-vos para ele,
está se referindo àquele filho do homem, aquele que o Pai elegeu e selou. E aqui Pedro diz: ele é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então Deus está dizendo que para ele o Messias que ele tem prazer é o escolhido dele, é precioso para ele. Jesus é precioso para você? Temos um hino do cantor cristão que diz: anelo por Cristo, meu Deus Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e louvor. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, celeste prazer é Jesus conhecer. Então você nota que aqui Jesus, para Deus, ele é a pedra viva. Pedra viva no sentido, aquela rocha que produz, que edifica uma vida firmada na bênção, eleita e preciosa. Ele diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Nos edifícios é feito colocado uma pedra para amarração de todo o edifício. Ela é a principal e todas as outras são amarradas nela. Se tirar ela, o edifício cai. Então a Bíblia diz que toda existência, toda alegria, toda satisfação, toda preciosidade que existe na vida está ligada a Jesus. Ele diz: eis que põe, eis aqui, e assim para vós os que creem. Para você que é crente, Jesus é a pedra preciosa. Mas para os rebeldes, os que não creem em Jesus, a pedra que os edificadores reprovaram, não tiveram satisfação em Cristo, essa foi a principal pedra de esquina. Porém, para quem não crê, é uma pedra de tropeço, de rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, para serem esmagados. A Bíblia diz sobre quem essa pedra cair. Lembra aquela pedra arrancada sem auxílio de mão, que destrói todos os reinos da terra, pagãos e rebeldes, que transforma em pó? Aquela mesma pedra que destrói os rebeldes, aqueles que tropeçam na palavra, é a mesma que é a base e a segurança da existência. Filho do homem, em hebraico, Ben Adão. Ben Adão. Jesus é chamado por Paulo de o segundo Adão. Quando Cristo diz que ele é o filho do homem, ele está dizendo que ele é o segundo representante de Deus na terra. O primeiro levou a raça humana para a perdição, o segundo leva para a salvação. Em hebraico é Ben Adão, em aramaico é Bar Nachar. Bar, filho, Nachar, filho do homem. E lá no Velho Testamento aparece em Daniel 7, 13 a 14. Diz Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Veja, aqui o Daniel está vendo Jesus na sua segunda vinda. A irmã Noé estava orando aí pela vinda de Jesus. Aqui o Daniel está em visão, está vendo a Jesus, e ele lembra que antes de Daniel, Isaías já tinha dito
que ele era Emanuel, que ele era Deus conosco. Porém, na visão de Daniel, Daniel não vê como Deus, mas vê como o Filho do homem. Jesus, na forma de homem, glorificado. Então, vinha nas nuvens do céu como Filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio começa com o milênio, reino de 1000 anos. Porém aqui diz que o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Lembra a pedra cortada sem auxílio de mãos? Destruiu todos os reinos representados pela Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, o reino do anticristo no final dos tempos, e substitui por um reino que não terá fim. Começará com 1000 anos, mas depois ele não terá fim. Então aqui Daniel apresenta o Filho do Homem como o Messias que vai concretizar o destino glorioso da humanidade crente. Aponta para o fim da história, aponta para o justo julgamento divino. Ele apresenta o Messias então nessa forma gloriosa. O termo Filho do Homem está falando da humanidade de Cristo. O termo Filho de Deus fala da divindade de Cristo. Nós vimos os nomes que a Bíblia dá para Jesus Cristo. Deu o nome de Messias. O Messias é aquele que Deus disse: foi eu que escolhi. Eu selei o destino dele como Salvador. Eu tenho prazer nele. E os que creem, para os que creem, ele é a preciosidade, é a coisa mais importante, é o seu maior prazer, a sua maior satisfação. E então ele é filho de Deus. E quando nós vamos na Bíblia, existem 2 filhos de Deus, 2 tipos de filho de Deus. Um que é chamado de filho próprio de Deus, que é Jesus Cristo, porque é Deus também, e os outros que são adotados. Como filho de Deus adotado, você tem o povo de Israel, que é chamado filho de Deus, em Êxodo 4:22, o rei Davi e seus sucessores que deveriam reinar sobre o povo de Deus. Jesus, como ele nasceu, como filho de mulher, ele era humano, mas porém como divino ele era o unigênito filho de Deus. Olha que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os testemunhos de Jeová, os falsos testemunhos de Jeová, dizem que Jesus é filho de Deus, como todo crente é filho de Deus. Só que ele é o filho de Deus mais exaltado. Não. Nenhum crente é filho de Deus, próprio de Deus, que saiu de Deus eternamente. Nós vamos ver que Jesus é filho unigênito no sentido de único daquela espécie. O termo filho de Deus, em sentido específico e exclusivo, só pode ser aplicado a Jesus Cristo. Porque equivale a dizer que Jesus de Nazaré é Deus. Olha o que é dito em Romanos 1:4. Paulo lá diz, do 1 até o 4 eu cortei uns pedaços. Paulo diz: separado para o Evangelho de Deus, pontinho, acerca do seu filho com letra maiúscula, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, a sua humanidade, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, o que provou a sua divindade. E em Romanos 8:3 chama ele de um único filho próprio.
Ou seja, um cidadão, ele pode adotar 1000 filhos, mas vamos dizer que ele só gerou um. É o único filho próprio, foi aquele que ele gerou. Então Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele tem uma relação eterna de Deus que nunca começou a existir, que Jesus Cristo nunca houve uma época em que ele não existisse. Então Jesus Cristo era o Filho próprio e eterno de Deus, e os cristãos, ou os crentes, são filhos por adoção, após serem salvos por Cristo e selados pelo Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8,32. Aquele se inferindo ao Pai Celestial, que nem mesmo a seu próprio Filho, olha essa palavra próprio, ela é equivalente aí a unigênito, um daquela espécie. E porque ele é um daquela espécie, porque é o único Filho próprio de Deus, nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, todas as coisas boas que o Pai Celestial quer nos dar é através do seu próprio Filho. Cristo é o único canal de bênçãos que existe. Amém? Eu vou ficar com esses 3 primeiros nomes. O nome Messias, que é o eleito, escolhido de Deus. Eleito, precioso, selado, e que Deus, eu tenho prazer nele. E quem crê nele, tem prazer nele, tem satisfação nele. Por isso que está aqui, satisfação em Deus através de Cristo. Se você está triste é porque você ainda não viu Jesus como ele é. Você não conhece o Jesus verdadeiro ainda, porque se você conhecer, você vai dizer que nem o Pai, meu prazer está nele. Eu me alegro nele, eu sou satisfeito nele. Poderá dizer que nem o apóstolo Paulo, estou pronto a enfrentar qualquer barra, qualquer provação, qualquer dificuldade nesse mundo, porque eu tenho o Messias. Eu tenho o Filho do Homem. Eu tenho uma pedra eleita e preciosa, pedra viva, que me alimenta, que me dá vida e que me dá estabilidade. Filho do Homem, Ben Adão, filho de Adão, mas o filho de Adão que tem 2 naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso que ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso é que nele é que está a fonte da alegria, como o famoso e clássico hino, né? A música sacra e música erudita. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a satisfação dos homens. E Filho de Deus. Aquele que através dele Deus quer nos dar todas as coisas. Uma vida abundante na terra e uma vida eterna e gloriosa nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por Jesus Cristo. Precioso é Jesus para nós. Obrigado porque somos ricos, porque temos Jesus. E é nele que oramos. Amém. Boa noite, queridos. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, o
humilde, muito manso, aguardou a admissão do triste pecado, otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim.